Eu não acho elegante a gente colocar preço, tá? Não acho elegante, mas ultimamente tem se praticado muito isso, né? Por causa do Código de Defesa do Consumidor, embora a gente não seja uma loja que tem que estar lá na vitrine com a peça com preço exposto. Porque atrapalha justamente isso, você não conseguir valorizar se você colocar de cara o preço, né? Quando você tem um shopping que a gente vai muito aqui final de semana para almoçar, para jantar, porque é mais tranquilo, e as lojas são de um padrão mais alto. Então você vê uma peça maravilhosa na vitrine, e aí o que você vê? A primeira coisa, né? O primeiro contato, o que você encontra? Qual a primeira coisa que você nota quando você olha para uma vitrine? Se a peça é bonita ou não, se ela te chama interesse ou não. Se ela te despertar o interesse, aí você vai procurar o preço. Mas ela já te encantou de alguma forma, né? A ponto de você ter interesse de buscar o valor dela. Então, aí, pô, às vezes você olha e fala, caramba, essa não é pra mim. Então tem coisas assim, sabe, uma blusinha de R$ 700, R$ 800, então tem valor para tudo, mas assim, depois você analisa todo o contexto, você vê que realmente vale a pena, que é um tecido diferenciado, que é um acabamento diferenciado, que você está num lugar diferenciado, né, você tá num ambiente ali diferente, você entra, a loja tem aquele cheiro maravilhoso, que é diferente de uma loja de departamento, né, então você começa a agregar outros valores ali àquela peça, a não ser o preço. Então isso que é importante. E a partir do momento que começaram a dizer que a gente está escondendo o preço, que a gente não quer falar, você fica meio limitado com isso, mas realmente não é elegante, porque você não tem tempo de desenvolver o trabalho do vendedor, que é mostrar o valor antes do preço, né? Ficou esquisito, mas são as práticas agora, né? Mas você não é obrigado a colocar, tá, Mari? Não tem quem diga que seja obrigado a colocar, até porque o Instagram não é loja, Instagram é rede social, né? A não ser que a gente tenha loja virtual entrelaçada aí com o Instagram, aí aparece a sacolinha. Aí se o cliente quiser, ele clica na sacolinha e vê o preço da peça. Ou ele vai ser direcionado para a loja do Instagram, que nesse caso são os dados que ele puxa da sua loja virtual, ele puxa para o Instagram, ou clica em algum link, vai para a loja e procura a peça que ele quer para ver o preço. Mas a gente não é obrigado a colocar, tá? Agora, também é esquisito se você colocar assim, só fala o preço em box. Sabe? Parece que você tá querendo esconder. Então, a gente tem que caminhar aí, jogar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e fazer a coisa ficar agradável, né? O mais agradável que a gente puder. Agora, quando eu faço promoção, eu procuro colocar o preço de tanto por tanto, que é para aí a cliente com essa estratégia, ela nota que realmente ela vai ter vantagem se ela comprar naquela ocasião. Então a gente usa alguns gatilhos mentais aí, tá? Que é a estratégia de venda, né? Sei lá, criar uma promoção, semana não sei o que, semana do preço imbatível. Então você colocar lá algum desconto, né? Colocar o preço original e um desconto embaixo. Mas é porque vocês estão assim começando, então ainda não tem estoque suficiente para fazer esse tipo de coisa, né? Então o estoque ainda está muito valorizado, ainda está pagando e tal, está construindo o estoque. Então ainda não dá para fazer esse tipo de ação. A gente convencer uma mulher que não é vaidosa de que ela precisa comprar determinado produto de beleza, né? Para a vaidade dela, para ela se sentir mais bonita é complicado. Ela não vê o menor sentido nisso. Então, por isso que tudo tem que estar alinhado e o nosso público tem que estar muito alinhado e receptivo para o nosso produto, senão não adianta. Tem curso por aí que diz, você pode ganhar 1000% mandando banhar as suas peças. Aí eu mostrei para Fernanda quais eram as peças que eu tinha, que ia ter uma margem de 1000%. Só os brinquinhos de segundo furo, gente. Quem dera que com colar você tivesse 1000%, não existe isso. Então, o pessoal gosta de exagerar para ver se vem mais, né? Se cai mais peixe na rede. Não é meu caminho, não adianta. Não adianta. Dizer aqui que você vai ganhar R$ 10.000 por mês, vai ganhar R$ 15.000 por mês. Pode ganhar?
Pode ganhar, mas vai depender de você, não vai depender de mim. Então, eu não posso prometer para você que você vai ganhar 10 mil, 15 mil por mês. Entendeu? A gente tem que jogar real, não tô aqui para enganar. Se fosse para enganar, já teria aqui, 200, 300 pessoas nas minhas lives. E não, eu prefiro que vocês venham aos poucos, mas que vocês venham e fiquem pelo meu conteúdo, pelo que eu quero passar para vocês. Eu não duvido, tá? Eu não duvido que dê para fazer 100 vendas em um dia. Não tô aqui para dizer que não pode, mas é difícil, gente. Não é essa facilidade que as pessoas colocam, não, sabe? Não é. Aí vai dizer, não, porque você não tá comprometida. Não, eu tô há anos comprometida. Há anos comprometida. Eu falo pra vocês que eu levanto pensando em semijoia, eu vou dormir pensando em semijoia. É possível, mas não fez assim e faz. Não é assim, tá? Vocês veem que até para vocês ganharem confiança com essas coisas todas que eu explico, das clientes, né, da maneira da gente abordar, não é de uma hora para outra. Isso você tem que fazer várias vezes, diversas vezes, para você se sentir confiante com você, com o teu processo, para você conseguir chegar lá, né? E é o que eu falei, não adianta mentir para cliente uma vez, porque a cliente não é uma vez, a cliente é anos. São anos que ela fica com você. Então, se você mentir agora, ela vai pegar a tua mentira lá na frente, não adianta nada. A Fê tá falando que pode ganhar 10 mil por mês, mas não vai ganhar só postando foto no Instagram. Não. A não ser que você vire influencer, né? Tem influencer que tá ganhando, olha, é papo de milhão, não é? Papo de milhão. Mas é uma outra estratégia de vida, né? Não é estratégia de vida, é um outro conceito, né? A Sol tá falando 1000%. Se você faz peças baixa fusão com banho menor, comprando no bruto na China, que é complicado, aí você ganha mais. Cadê a qualidade? Exatamente. Não é com o tipo de peça que eu trabalho que eu vou ganhar 1000%. Gente, e vamos combinar quanto é que a poupança paga por mês. Então, se você tá ganhando 200%, que é o que eu prometo para vocês, que é o que eu sei que na realidade dá, 200% é muita coisa. É muita coisa, não é pouco. Então, pra que você tem que botar o pé lá no alto, sabe? Ontem eu falei pra vocês que eu tava com uma fornecedora minha e ela falou que tem uma pessoa lá em Limeira. Ela falou, onde é que você foi em Limeira? Eu falei, fui nas ruas normais que as pessoas compram. Ela falou, mas tem que ir num cara que ele vende 100 peças. E é muito mais barato. Eu falei, mas eu não tenho demanda pra fazer 100 peças de cada. 100 colares desses, 100 colares desses, 100 brincos desses. Eu não tenho. Então, pra que eu vou botar a mão onde eu não alcanço agora? Tudo tem sua fase. Eu tô ganhando agora, eu tô ganhando bem agora. Então, não tem necessidade de fazer coisas que eu não conheça ainda. Sabe? Tudo tem sua hora. A hora que der pra mim, que eu achar que eu já superei essa fase que eu tô, eu passo pra outra. Senão, gente, eu já estaria dando banho nas peças há muito tempo. Eu só tô começando agora, depois de 16 anos. Né? Ia começar no passado, já expliquei pra vocês que eu não comecei em função da pandemia. E eu vou testar. Depois que eu testar, se der certo pra mim, com essa experiência toda que eu tenho, com essa clientela toda que eu tenho, aí eu vou falar pra vocês, meninas, dá certo. Vamos agora passar pra essa fase? Por enquanto, eu só vou falar pra vocês de revenda de semijoia, que é o que eu domino e o que dá pra ganhar 200%. Poxa, se você comprou 5 mil de peça no mês e você vendeu tudo, no mês seguinte você vai ter pelo menos 8 mil para você, porque eu tô descontando custos aí. 8 mil para você e você guardou de volta os teus 5. Não tá bom, gente? E aí você aumentou a sua clientela. Aí no mês seguinte já comprou 8 mil. Então você já vai ter 14 mil para você. Isso aí cresce muito rápido, entendeu? À medida que você vai conquistando clientes. Vamos devagar, né? Não adianta falar pra vocês que vocês vão ganhar 1000%, né? Que você vai comprar 5 mil e no mês seguinte você tem 50 mil. Não é assim que a banda toca. Tô aqui pra ensinar ninguém a dar golpe. Não tô dizendo, não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, tá? É possível? Eu acredito que seja possível, mas aí dessa maneira que a Sol falou. De repente com peças de má qualidade, com banho de má qualidade, né, com peça vinda da China. E tem gente que tá vendendo do jeito que vem lá. Vem dourado, vende assim mesmo. Nem troca o banho, nem manda dar outro banho aqui. Tem outros que compram dourados de lá, porque é tão barato lá que chega aqui,
dar o banho aqui. Mas quem que me garante que aquela peça não tá cheia de níquel? Não tá cheia de cádmio, né, Sol, que você falou que o cádmio também é ruim. Então você imagina. Eu prefiro fazer os meus processos aqui. Posso não ganhar 1000%? Posso, mas eu prefiro fazer os meus processos aqui. E botar a minha mão no fogo dizendo que não tem um antialérgico. A não ser que o cara da Galvânica me engane, né? Que eu não acredito que ele vai fazer isso. Dizendo que não tem níquel e ele colocar níquel. Mas eu não acredito, porque senão eu já tava aqui toda me coçando. Então eu quero passar a minha verdade para vocês. Eu não quero, sabe? Não quero passar meias verdades. Coisas que talvez possam ser. Não. O que eu ensino, eu já validei. Eu tenho certeza que dá certo. Pode ser que no momento, né? Esse mês não tá muito bom. Ou não acertei completamente nesse processo. Mas quem tá começando tá aprendendo. Pelo menos você não vai errar onde eu errei. Que eu já vou falar pra você, não faz assim porque vai dar errado. Então, Carla, não tem. Os milésimos a gente não tem como saber. Só você usando a peça mesmo, tá? A princípio, a gente tem que acreditar no fornecedor, que ele fala pra gente, que a gente não tem... A não ser que você mande fazer uma análise, deve custar uma fortuna, não tenho noção. Mas a gente não tem como saber. Tá? Mas uma coisa que sempre me incomodou muito eram alguns colares que eu botava e na hora que eu suava, subia aquele cheiro de metal. Como se praticamente não tivesse banho de ouro. E esses que eu tô usando não estão subindo. A gente ainda não tá no verãozão e tal, mas eu já suei, tá? E eu vou ficar com eles direto até a hora que eu falar não dá problema. Então eu vou preferir vender um pouquinho mais caro, mas uma peça de extrema qualidade. Não senti um cheirinho de metal ainda. Pedras você ainda tem indícios, né? Tem como você perceber se ela é artificial, sintética ou se ela é natural. Agora, o banho não tem. A gente tem realmente que confiar. E mesmo as pedras, a gente teria que ser especialista em pedra para poder identificar, porque são diversas, dentro de uma mesma gema, existem diversas tonalidades da pedra, né? Então é muito complicado. Tem que ter bastante conhecimento para entender. Né? Tem topázio de várias cores, tem várias tonalidades, então a gente fica meio assim. Mas o que eu sei é que as pedras usadas na semijoia, algumas são até semi-preciosas, né? Ou pedras naturais, pedras brasileiras, enfim. Mas não são da parte mais, como se diz, da parte mais valorizada da gema. Alguns defeitos na pedra que os especialistas conseguem enxergar para não colocar na joia, né? Você vai fazer uma joia super valiosa, então tem lá quilates, tem pontos. Eu tenho certeza que a da semijoia não vai ser a da mais cara, óbvio, senão não vai colocar na semijoia, vai colocar na joia de ouro, né? Então tem esses parâmetros aí que a gente tem que analisar. A lapidação, uma série de fatores que tem que analisar. A transparência, não sei o quê. Então, tem uma série de coisas. Então, quando a gente vai num fornecedor, dá pra gente ver se a pedra é cristal, né? Se é vidro. Isso tem como a gente ver, que ela vai ser completamente transparente. Ou se ela tem veios, né? Quando tem veios e tal, você vê que é uma pedra natural. E você tem que confiar no que o fornecedor fala pra você. Eu não coloco, quando tenho pedra, né? Eu não coloco, eu sempre coloco cristal, alguma coisa. Eu boto cristal, esmeralda, cristal, ametista, alguma coisa assim. Eu não coloco que é ametista, porque eu não tenho certeza. Não quero me comprometer, né? Do jeito que tem pessoas que são complicadas, que vão querer questionar isso. Então, não tenho certeza. Tem que confiar, exatamente. Marília está falando que tem que confiar nos fornecedores de revenda e das pedras, exatamente. E os fornecedores também, o que eles fazem? Existem fornecedores só de pedra, então eles vão nesses só de pedra, pegam as pedras, né? Eles colocam numa 3 milímetros, 4 milímetros, enfim. E aí eles mandam fazer as peças, né, com essas pedras. Então eles também têm esse trabalho de ir no fornecedor de pedra, de ir no banho para mandar fazer. Isso é um processo complexo, né? Você criar uma coleção assim é um processo complexo. Por isso que é tão mais fácil colocar uma pedra sintética.
Que aí sintética faz tudo igual, tudo do mesmo tamanho, do mesmo modelo, né? Mesmo formato. É muito mais simples. Agora, tem aquelas pedras, né? Pedra do sol, pedra da lua, o quartzo branco, que realmente é quartzo, né? Não é vidro, quartzo rosa, quartzo verde. Então, essas a gente consegue identificar, que são as mais comuns. Agora, as pedras de mais valor são especialista mesmo. Ah, qual o programa que eu trato as fotos? É o Facetune. Vou escrever aqui. Existem vários, tá? Vários programas, mas o que acontece? Se a gente ficar pipocando de um para o outro, você acaba não aprendendo direito um deles, né? Nenhum deles, porque você fica mexendo em tudo. Então, eu fiquei só com o Facetune, ele me atende, aí eu fiz a versão paga, porque eu uso para o site, eu preciso de algumas ferramentas, né? Porque no site a foto tem que ficar mais definida do que uma foto que a gente mande por WhatsApp, por exemplo. Então, eu faço a versão paga, que dá acho que 30 e poucos reais por mês, não é nada absurdo. Mas ela me atende melhor, tá? Então, esse eu uso a versão paga, o Canva eu uso a versão paga, mas o Canva é para você montar do jeito que eu coloco os stories, né? Coloco os posts, faço as capas do YouTube, são todas no Canva. Tá? Que todos eles têm a versão gratuita e a versão paga. Aí você tem que ver o que vai te atender. Mas existem diversos programas, tá? Eu escolhi esse e sigo esse, porque esse eu já sei mexer em tudo, então não fico perdendo tempo. Já vou lá, boto a foto, já edito e pronto. Tá, deixa eu mostrar aqui a foto da mão que eu passei no Canva pra vocês. Eu já cheguei... No Canva não, no Facetune. Eu mostrei antes de ontem. A foto da mão ficou uma coisa de louco. Deixa eu achar. Eu fiz a foto no sol, então pegou a minha mão muito manchada no sol. Olha isso aqui, gente. Todas as rugas da mão, todas as veias, todas as manchas, pegou tudo. E aí eu passei no Facetune. Aí sim, ficou assim. Aí minha filha falou, mãe, mas essa ficou artificial. Eu falei, não tem problema que fique um pouco artificial. O importante é que o anel apareça e não as pessoas fiquem olhando para os defeitos da minha mão. Eu já me acostumei a fotografar em mim. Então, para mim, é mais prático. Eu já tenho um jeito de botar o celular, que eu vou ensinar para as meninas no curso direitinho. Eu fico na frente de um espelho, aí boto o celular de um jeito que eu consigo tirar. Com uma mão só eu tiro, com a outra eu puxo aqui e dá tudo certo. Não interfere no anel. Não interfere no anel. Já fiz interferir. As primeiras fotos que eu fazia, eu além de passar no Facetune, depois ainda passava no Photoshop, porque eu não sabia. Photoshop não, passava em outro programa. Acho que é um editor de foto do Windows, se eu não me engano. Era um programa que já tinha no meu computador. E eu acabava abrindo muito a saturação para clarear o fundo, porque nessa época eu estava botando os fundos brancos. E aí o que acontecia? Ele abria o fundo ficava mais claro, mas ele abria a cor do anel também. Anel da peça, de qualquer peça, né? Então não ficava legal. Aí quando eu passei, aí aprendi a mexer no Photoshop. Photoshop também é meio complicadinho, mas aí consegui, né? E aí então faço aqui no Facetune algumas coisas que eu não sei fazer no Photoshop. Photoshop também faria sozinho, não precisaria passar no Facetune, mas o Photoshop é um programa super complexo. E eu não tive tempo nem paciência para ficar cutucando para aprender a fazer esse tipo de coisa. Então eu faço o básico, o que eu consigo fazer, mexo tamanho, resolução da foto, esse tipo de coisa. E às vezes tiro uma mancha ou outra que eu não consigo tirar no Photoshop, porque você faz uns carimbinhos, sabe? Você pega assim um lugar da foto, da foto, né, que você tirou, um lugar da pele, por exemplo, que não tem mancha, aí você faz um carimbo dali e bota em cima do lugar que você tem mancha. Então você cobre a mancha. Então é uma coisinha ou outra eu consigo fazer. Agora, dominar o Photoshop eu não domino, porque dá para fazer tudo nele. Quem sabe mexer
dá pra fazer tudo nele. Mas eu não tive essa habilidade, não. Então, faço no celular, o Facetune é no celular, mexo ali com o dedo mesmo, vou corrigindo as coisas. E vocês viram como é que mascarou ali os defeitos da minha mão. Minha mão nem tá tão ruim assim, mas no sol, com a luz do sol, ficou péssima.